Mais uma vez, então, boa noite a todos. Nós estamos já, como disse há pouco o Pedro, é o 10º estudo sobre o livro de Gênesis e em capítulos vamos bem mais à frente. Iremos hoje já andar até ao capítulo 25, tendo o livro 50 andamos quase a meio, sensivelmente a meio. E o desafio que nós temos é conseguir reter na mente o que é que já temos abordado desde o primeiro capítulo até aqui, sendo então o livro de Gênesis uma unidade. Hoje então nós iremos olhar estes versículos, desde o 20 até ao 25:11. Há um grupo, um conjunto de episódios que acontecem aqui nestes versículos, que estão todos eles ligados, e não vamos ler todo este texto, obviamente, mas eu pedi então à Ruth também para ela fazer uma leitura de uma seleção de um destes capítulos. E talvez já é mais oportuno, Ruth, se pudesses ler agora, para depois não andar a tirar e pôr slides. Está bem? Ok, está bem. Então vamos ler Gênesis 24, começando no versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habites, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei o teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá o meu filho. O Senhor, o Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço da água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar a água. E disse consigo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte da água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar a água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para eu beber, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Agora no versículo 26. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Ok, obrigado. Então agora sim, vou partilhar aqui os meus slides e o título. Então eu queria, Pedro, que se me puderes dar permissão para partilhar os meus slides. O título que eu tenho tido aqui neste estudo de Gênesis tem 4 palavras: origens, rupturas, bênçãos e promessas. E nós já temos estado a ver algumas dessas partes, as origens, já vimos, origens dos céus, da terra, do ser humano, a própria questão da queda, a separação do homem de Deus, a sua origem, as rupturas, ruptura entre o homem e o Deus, e Deus, o homem e a criação, o homem consigo próprio, mas também nesse ambiente, digamos, caótico, em que a terra foi amaldiçoada, nós vimos também palavras de bênção e palavras de promessas da parte do Senhor. E neste contexto do livro de Gênesis, como em toda a Bíblia, é interessante nós sempre termos em mente que Deus que criou todo este universo, criou a nós, este planeta para nós habitarmos, Ele lida connosco individualmente, mas Deus também está a trabalhar em nações, em povos, em etnias, portanto não é apenas uma questão individual ou de grupo, ambos funcionam, e já vimos as origens das várias nações, vários povos,
e do meio desses povos, então, a partir de Gênesis 12, o Senhor escolheu um homem, Abraão, que lhe fez de novo bênçãos, prometeu abençoá-lo a ele e à sua descendência, e aquela frase repetida várias vezes: em ti serão benditas todas as famílias da terra, dando continuidade ao que já tinha sido prometido a Adão e Eva em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Portanto, e toda esta narrativa, de uma forma impressionante, e prolonga-se pelo resto dos livros da Bíblia, acaba por estar sempre a dar cumprimento, a dar seguimento ao cumprimento destas promessas, que todas elas irão desaguar, como já falei várias vezes, na pessoa de Jesus. Estes capítulos que nós estamos aqui a ver, portanto, a segunda parte do livro de Gênesis, ele tem 3 ciclos bastante grandes que focam histórias de pessoas. E aqui eu quero chamar a vossa atenção para não ficarem confundidos. Portanto, temos aquela estrutura do livro de Gênesis que eu já tenho mostrado, com aquela frase repetida: estas são as gerações de... mas agora aqui nós temos também os destaques. Portanto, entre esta história de Abraão, em Gênesis 11 até 25, e a história de Jacó, do 25:19 em diante, nós temos uma outra história que ocupa muito menos espaço, uma história bastante pequena, que, portanto, é a questão daqueles que são escolhidos por Deus, e o destaque aí é bastante maior. Portanto, nós temos ali a história de Ismael, uns poucos versículos, do 12 ao 18 e do 25, e eu optei por não pôr aqui no gráfico, e o mesmo vai acontecer entre a história de Jacó e a história de José, que são 2 grandes blocos que nós temos, e entre elas nós temos também mais capítulos sobre a história de, então, Esaú. Esaú irá também dar origem a algumas nações que irão ter relacionamento com Israel posteriormente. Mas estes últimos capítulos do livro de Gênesis, então, eles vão focar estas 3 grandes histórias destes personagens: Abraão, Jacó e José. Podemos questionar, então, deveria ser Abraão, Isaac e Jacó? Sim, Isaac também é mencionado, iremos ver um pouco isso hoje, mas estes destaques no livro de Gênesis, eles estão a dar a continuidade ao descendente da mulher, neste caso já de uma forma mais específica ao descendente de Abraão. Portanto, já temos uma família específica de onde esse descendente virá, que vai ser canalizado, passando por Isaac, por Jacó, e depois introduzindo a história de José, como que já estamos a ser preparados para o que irá acontecer no fim de Gênesis, o início do Êxodo. Portanto, o início do livro do Êxodo tem os primeiros versículos são extremamente importantes, porque há ali uma transição de dinastia, há uma transição da situação desta tribo, digamos, que inicialmente desceu para o Egito, e ali já era uma nação com mudança de dinastia no Egito, há opressão, e daí então formar-se a nação de Israel, que depois temos também o Senhor já tirar o seu povo da terra do Egito com Moisés. Portanto, o fim de Gênesis, como estando ligado ao livro do Êxodo, já faz essa antecipação, tendo com mais detalhe a história de José, que nos prepara precisamente para a formação dessa nação, que depois o Senhor irá então libertar. E hoje, portanto, nós iremos estar a olhar mais para a história de Abraão, que iremos terminar essa secção, olhando até para a morte de Abraão, e como que há uma passagem, digamos, deixa-me usar esta expressão, uma passagem de testemunho de Abraão para Isaac, e algumas frases interessantes. Há também algumas ideias paralelas que vão, ao longo destes capítulos, e já vos tinha mostrado em alguns diagramas como é que estas ideias paralelas elas vão andando em estruturas ao longo do texto, e elas aparecem às vezes em versículos, em palavras repetidas, mas também em grandes blocos de ideias. E, por exemplo, temos aqui 3 personagens: Abraão, Isaac e Jacó, e algumas ideias paralelas. Por exemplo, nós temos em 23, o capítulo 23 ali, então nós temos a morte e o sepultamento da esposa. E nós aqui então iremos estar a olhar para, aqui no versículo 1, que seria então, fazendo as partes do nosso texto, começa a dizer: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba. Depois, no capítulo 35, então nós temos também como que uma ideia repetida,
no versículo 18. Temos de novo uma repetição e pode ser ligeiro e temos que habituar-nos à estrutura e à forma como o texto está redigido. Diz assim o versículo 18, portanto, falando de Raquel ao ter Benjamim, ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim, assim morreu Raquel. E depois, também em 48, no capítulo 48, no versículo, agora o versículo 7, nós temos também, de novo, a ideia de a morte de uma esposa. Agora, vindo, pois, eu de Padã, portanto, agora é um discurso direto, em que alguém está a contar uma história na primeira pessoa, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã. Portanto, não é uma terceira mãe, digamos, uma terceira esposa que morre, mas de novo há repetição. E isto é a cadência que o narrador, a estratégia que o narrador traça para mostrar esta cadência de acontecimentos. Portanto, se nós temos em Abraão a morte de Sara, com Isaac nós temos a morte de Raquel, mas depois com Jacó não temos uma morte de uma outra pessoa, mas há uma repetição da narrativa. Também acontece com o casamento de um filho, temos no capítulo 24, não vou ler agora estes versículos, o 35 e o 49, temos listas de descendentes, portanto estas genealogias, elas sempre são indicadas, fazendo uma distinção entre a genealogia que vai dar seguimento àquela linhagem que, passando por Abraão, é da promessa, sendo as outras também mencionadas, e algumas deles até com a bênção de Deus também sobre eles. Depois nós temos também a descrição da morte e do sepultamento do patriarca, no capítulo 25, no 35 e no 49. Temos então uma outra lista de descendentes, com alguma diferença, este 25:12, eu vou ler. Então, a 25:12 diz: são estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, em que os descendentes de Ismael, portanto aquela família que não vai seguir a linhagem, ela é aqui mencionada também, e depois, igualmente no capítulo 36, nós temos também uma menção de outra descendência, agora referente a Esaú, também de uma linhagem que não vai dar seguimento, aqui no livro de Gênesis, com o mesmo interesse que tem a linhagem de Isaac e Jacó. E aquela frase também repete ao longo do livro: estas são as gerações, ou esta é a história de. Portanto, esta estrutura, ela mantém-se ao longo do livro e, portanto, quando nós estamos a fazer um estudo ou preparar uma mensagem, alguma coisa, é interessante notarmos que há estas ideias paralelas que vão sendo mencionadas também ao longo do livro e que mantêm viva aquela sequência do descendente. O texto que nós iremos cobrir hoje vai desde o capítulo 20, o versículo 20 do capítulo 22 até ao 25:11. E como que nós podemos considerar aqui uns 5 pontos, eu optei aqui por 5 blocos de texto distintos. O texto penso que facilita essa divisão, mas temos os primeiros versículos ali que surgem, o 20 até ao 24, Gênesis 22, em que nós somos então ali apresentados à família de Rebeca. Ok? De novo nós temos que recorrer à nossa memória, não sei se recordam, mas já tínhamos ali alguma informação no capítulo 11, o versículo 27 em diante, quando fomos introduzidos às gerações de Tera, em que era mencionado Tera com os seus filhos, e agora nós temos de novo alguma informação mais detalhada. Agora, Naor, que era ali mencionado no início, agora ele é de novo mencionado. Passadas estas coisas, portanto, ou seja, os capítulos e a narrativa que temos aqui anteriormente, então foi dada a notícia a Abraão que Milca, esposa de Naor, que é irmão de Abraão, tem tido alguns filhos, e então temos o nome deles. E de facto surgem aqui 12 nomes, 8 de Milca e 4 de uma concubina.
A organização deste texto ela pode parecer assim um bocadinho aleatória, mas não é. Então nós temos a origem da família de Rebeca, e isto aqui está-nos a preparar para a continuidade da descendência de Abraão. Portanto, o Senhor prometeu um descendente a Abraão, e já vimos que essa promessa foi cumprida em Isaac. No entanto, Isaac precisa de casar para ter filhos, porque o Senhor prometeu que através da descendência de Abraão, todos os povos do mundo seriam abençoados, que a sua descendência iria ser numerosa. Portanto, Isaac é parte do cumprimento dessa promessa, mas não é toda a sua totalidade. E se notam, quando o Senhor deu promessas a Abraão, havia 3 elementos que estavam ali inseridos, isto em Gênesis 12, a questão do Senhor abençoar Abraão, a questão da bênção. Portanto, Deus decidiu abençoar Abraão, isto é aquela aliança, aquele pacto unilateral, Deus, por iniciativa própria, sem Abraão ter que merecer ou fazer nada, Deus decidiu que vai abençoar Abraão. Portanto, isso faz parte. O Senhor terá que abençoar Abraão, mas Deus também lhe prometeu terra e Deus também lhe prometeu descendente. Então, os versículos os versículos ali 20 a 24, eles estão-nos a preparar para a continuidade da promessa da descendência. E somos então apresentados a Rebeca, que irá ser esposa de Isaac, que irá ser mãe, então vai dar continuidade a essa promessa da descendência. Depois, o capítulo 23, ele vai tratar da questão da terra, e aqui nós temos um teste muito interessante com Abraão, que se houvesse tempo seria interessante detalhar mais algumas coisas aqui, mas há uma tensão que se nota, que Abraão é peregrino na terra, ele não tem nada ali, a terra pertence onde ele está a viver, vamos ver que ela pertence aos hiteus, que se veio a descobrir que afinal eram os hititas, e ele não tem terra sequer, não tem um espaço para sepultar a sua esposa. Então temos aqui, digamos que o primeiro vislumbre da promessa de terra, em que Abraão vai e compra terra. Temos depois também a concretização da esposa, que já nos tinha sido apresentada no 20 ao 24, agora esposa, ela vem e casa com Isaac. Temos também uma transição que nos está agora a preparar para, o Senhor falou a Abraão, deu-lhe as suas promessas, Deus cumpriu tudo com Abraão, mas agora vai mudar. Agora vamos deixar Abraão e agora vai ser Isaac. E esta história vai continuar. Esta história da redenção de Deus, do ser humano que ele criou, ela vai continuar. Abraão é um elemento importante na história, mas o importante na história não é Abraão, ou Isaac, ou Jacó, ou qualquer outro. O importante em toda esta história é Deus. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, que é o nosso Deus, ele é também o nosso Criador. Então, os versículos iniciais do capítulo 25, eles estão a fazer ali uma clara distinção de que descendentes de Abraão há muitos, mas que vão ser herdeiros das promessas de Abraão há apenas um. Então somos apresentados a descendentes de Abraão que não vão ser herdeiros. E de novo vamos ter aquela expressão que eles vão ser enviados para o Oriente, ou seja, eles não vão estar dentro do âmbito da promessa de Deus. E depois, esta última secção do 25, do 7 até ao 11, então nós temos a morte de Abraão e a partir daí então Isaac irá entrar em cena. Os relacionamentos desta família são tanto ou quanto complicados. Nós temos ali, tentei fazer uma árvore genealógica aqui simplificada. As linhas amarelas estão a traçar a distinção entre pais e filhos, e as ligações a verde são ligações de marido e mulher. Então nós temos Tera, e temos aqui mencionados 3 homens, Abraão, Naor e Harã. Já sabemos que então ele tinha falecido. Há um descendente de Harã, que eu não tenho aqui mencionado, que é Ló, que depois, por uma questão apenas de espaço, talvez futuramente se possa pôr, que depois de Ló, então, o relacionamento com as suas 2 filhas, vai dar origem também a 2 povos, que irão encontrar-se mais à frente com Israel. Aliás, uma das descendentes, digamos assim, de Ló, Ruth, que ela é moabita, ela irá constar na genealogia de Jesus, sendo ela, portanto, conhecemos a história de Ruth, sendo ela uma das pessoas de quem veio o rei David,
e também, ao fim de alguns anos, então Jesus dessa linhagem também. Mas nós temos ali Tera, Sara, sendo filha também de Tera, portanto Abraão casou com a irmã, daí aquela questão da mentira dele dizer que não é esposa, é irmã, portanto é apenas uma questão de ajeitarmos aqui os riscos, as linhas, e Sara deixa de ser esposa de Abraão e passa a ser irmã, e ele faz isso 2 vezes. E então temos ali o relacionamento, mais para notarmos o relacionamento que existe entre Isaac e Rebeca. Portanto, Isaac é filho de Abraão, ou seja, neto de Tera, mas Rebeca não é neta de Tera. Ela é filha de Betuel, este Betuel é filho de Naor, e Naor é neto de Tera. Portanto, Isaac está a casar com uma prima, talvez em segundo grau, creio que será assim, se eu agora não fiz aqui alguma confusão. Mas, portanto, nós estamos, obviamente, antes de um tempo do êxodo, antes do decálogo, com leis, com regras. De facto, nós estamos ainda aqui a viver um ambiente tribal, cultural, em que estas pessoas estão a aprender quem é Deus, e muitos dos costumes, dos hábitos, das coisas que são feitas à moda da cultura, não necessariamente mandamentos de Deus. E nós já vimos que uma das técnicas que Sara pensou para que a promessa de Deus se cumprisse com o descendente era precisamente Abraão ter relações com uma escrava, e depois ela, ao ter o filho, teria ao colo de Sara, e esse filho seria Sara. Mas nesse caso Deus decidiu que não ia seguir os costumes culturais. Então nós temos aqui que Rebeca, ela é a bisneta de Tera, filha de Betuel, e é interessante que Naor também tem 12 tribos, onde notar Ismael também tem 12 tribos. As origens de Rebeca, e temos que manter isso em mente, não apenas Rebeca, mas toda esta linhagem que mora ali em Harã, onde se vai buscar esposa para Isaac, mais à frente Jacó vai lá procurar esposa também. Tudo indica que eles continuam sendo politeístas. Nós temos um texto que eu creio que já li aqui anteriormente, em Josué, capítulo 24 e o versículo 2, em que Josué diz, desculpem, eu inseri aqui uma referência errada e vim para o capítulo 1. Josué diz assim: todo o povo, assim diz o Senhor de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, portanto, certamente Josué tem em mente estes textos que estamos aqui a ler em Gênesis, habitaram de além do Eufrates, e vamos ver que eles vão então à Mesopotâmia. Mesopotâmia é precisamente a referência à terra que fica preenchida entre o rio Tigre e o Eufrates. Meso é parte da palavra grega para meio, e Pótamos é rio, portanto seria entre os rios. Nós temos aqui no norte uma terra chamada entre os rios, portanto a Mesopotâmia seria aquela região ali no Antigo Oriente Médio chamada também entre os rios, se quisermos pôr em português, ou Mesopotâmia. Portanto, eles habitaram além do Eufrates, ou seja, na Mesopotâmia, serviram a outros deuses. Portanto, Abraão está bem consciente que quando ele está a enviar o seu servo à sua família para procurar esposa para Isaac, ele está a procurar alguém dentro de um ambiente politeísta, porque posteriormente Labão, que vai estar aqui presente nesta cena com o olho já bem aguçado para os presentes que o criado de Abraão tem, portanto ele tem um interesse logo ali em coisas materiais bastante acentuado. Vimos que Labão depois ele vai se queixar que lhe roubaram os ídolos do lar, e é precisamente a filha dele que tem debaixo da sela do camelo. Portanto há ali esta questão do politeísmo, anda ali junta com os patriarcas a adorarem o Senhor. Portanto, às vezes aquela imagem que nós temos de que estas pessoas, ou seja, Raquel, Rebeca, todas elas tinham uma grande devoção para com Deus, e às vezes pensamos que isso é logo desde o início. Eram pessoas que eram criadas em ambientes politeístas com outras divindades, e o desafio de crer e depender de Deus é tremendo. Aliás, nós vamos ver que Rebeca, ela vai estar ali com o esquema, com o seu próprio filho para conseguir a bênção, e eles acabam por enganar o Isaac. Pronto, uma coisa triste que nós não gostaríamos que acontecesse
certamente em nenhuma das nossas famílias. Estas genealogias que são aqui mencionadas então, elas preparam-nos para dois casamentos, o casamento de Isaac com Rebeca e o casamento de Jacó com Lia e Raquel. Até aqui, eu não sei se nós conseguimos notar que nós temos, por um lado, uma ação divina que continua com que as suas promessas sejam mantidas e aquilo que Deus diz acontece naturalmente, sem grandes problemas, digamos assim, numa perspectiva de Deus, enquanto que num plano humano a coisa é muito complicada. Pessoas que o caráter delas falha, metem os pés pelas mãos, ficam impacientes, às vezes percebem quem é o Senhor e agem em obediência e com fé, e nem sempre, mas o que é interessante notar é que este livro de Gênesis, ele não esconde estas falhas humanas. O que ele tenta realçar é a verdade da fragilidade humana. Por vezes o homem está propenso e confia em Deus, e tem boas escolhas e depende mesmo no Senhor, outras vezes não, o ser humano precipita-se, arranja esquemas, age tremendamente mal, mas tanto de uma forma ou de outra, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus quer fazer, vai continuar a acontecer. Ou seja, há sempre um destaque desta grandeza de Deus a controlar a história e dando até liberdade ao homem para que o homem cometa os erros, e ainda assim os planos de Deus não são estragados ou falhos por causa da falhabilidade humana. O capítulo 23, então nós temos aqui uma pequena estrutura com uma introdução à morte de Sara. Sara morre e isto suscita um problema, é necessário sepultar e Abraão não tem terra. E aqui, apesar do texto não dizer, mas isto levanta um grande dilema. Quase que podemos fazer a pergunta, ok, Abraão, a tua esposa morreu, Deus prometeu-te terra, mas tu tens sequer um pequeno espaço de terra para sepultares a tua esposa? E a resposta é não. Apesar do Senhor lhe ter prometido terra, neste momento crítico de dor em que a esposa morre, Abraão não tem uma porção de terra para sepultar Sara. Ao ler este texto, isto mexeu comigo e eu fiquei a pensar como é que eu iria reagir, se eu iria queixar a Deus, se eu iria ter uma crise de fé, se eu iria desistir. E impressiona-me a forma como Abraão, que tem tido atitudes tão bonitas e também tão tristes ao longo destes capítulos, mas a forma como Abraão lida com este assunto. Lemos no versículo 3 que ele levanta-se, depois que Sara morre, então ele levanta-se e o que ele faz, ele vai ter com o povo que vivia ali. E este capítulo está estruturado de uma forma muito interessante. Então, primeiro nós temos os dois primeiros versículos, a morte de Sara, depois temos um corpo de texto que tem toda a negociação de Abraão com estas pessoas que habitam ali a terra, e depois temos também uma conclusão no versículo 20. E este capítulo não deve passar tão despercebido assim, porque nós temos aqui o primeiro vislumbre da concretização da promessa do Senhor a Abraão, que lhe iria dar a terra. E a forma como o capítulo está estruturado é extremamente importante. Então, o que causa tudo isto, e temos aqui uma questão de fé também, como é que eu ia dizer? É uma questão de fé, de dependência nas promessas de Deus, mas desta vez Abraão também tem que fazer coisas. Só que aquilo que Abraão vai fazer desta vez não é apenas de forma atabalhoada, como ele já tentou fazer algumas vezes, como havendo fome ele foi ao Egito, ou tendo um herdeiro e estando com a escrava Agar. Ele vai resolver um problema de uma forma extremamente polida, educada e correta, que não entra em conflito nem com a própria cultura, ele dá vários passos e não entra em conflito com a promessa de Deus. Então nós temos ali 3 momentos de negociação, que se vocês puderem ir passando os olhos pelo texto, eu não vou ler, mas então é interessante nós notarmos estes 3 momentos. Estes primeiros versículos, do 3 ao 6, então nós lemos que Abraão vai ter com os hititas, estes filhos de Het.
e ele identifica-se, ele é estrangeiro, é morador, ele não tem sequer onde sepultar a esposa. Portanto, esta é a primeira abordagem dele até ao versículo 6. O que é que ele quer? Um local para sepultar Sara. Não há menção de mais nada nestes versículos, apenas isso. Uma coisa eles já reconhecem, ele é príncipe de Deus, e então eles oferecem até a sepultura. Se notarem, a palavra sepultura é repetida várias vezes, não é mencionada terra, não é mencionada qualquer outra coisa, apenas temos Sara que morreu, Abraão vai ter com o povo da terra para fazer o sepultamento da sua esposa. Então no versículo 7 há uma segunda ronda de negociações, e isto tem aquela ideia de cadência e que nós temos. O versículo 3 diz: levantou-se depois Abraão da presença da sua morte. No versículo 7, depois desta primeira ronda de negociações, então se levantou Abraão e se inclinou. Portanto, há de novo uma movimentação em que Abraão levanta-se de novo. E agora ele fala ao povo da terra, e agora não é apenas o local de sepultura que é mencionado. A caverna de Efron é mencionada, isto do versículo 7 até ao versículo 11. E então ele fala não apenas aos filhos de Et, ele diz que diante do povo da terra ele se inclinou. Ou seja, agora há ali uma questão de testemunhas e o caso começa a ser mais específico. Abraão não quer apenas um lugar qualquer para sepultar a esposa, ele agora tem um local específico em mente. A caverna que está no campo de um senhor chamado Efron e é identificado como filho de Zoar. Então ele quer que lhe dê aquela caverna em Macpela, que está no extremo do campo. Okay? Agora já temos a menção da caverna que está já no campo de Efron. E esta negociação ela vai desenvolvendo pelo versículo 10 até ao versículo 11. Notem que o versículo 10 diz assim: ora Efron, o Hiteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et a saber, todos que entravam pela porta da sua cidade. Ou seja, este negócio que está a acontecer não está a ser feito às pressas, num local qualquer meio estranho ou escondido, está a ser feito na porta da cidade. Era ali que eram tratados os assuntos, onde toda a gente entrava e saía, onde os líderes das cidades se reuniam. Nós já tínhamos notado que Ló, quando estava em Sodoma, ele já estava sentado na porta da cidade e depois já é lançada a acusação de que ele já estava a fazer juiz entre eles. Portanto, Ló já teria uma posição de porta da cidade, digamos assim, onde estas decisões, estes contratos, estes negócios seriam realizados. E então este Efron, ele faz uma oferta no versículo 11, ele oferece o campo e oferece a caverna para sepultar Sara. No entanto, Abraão não aceita isso. E ele parte para uma terceira ronda de negociações, no versículo 12. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra. Então há de novo uma nova movimentação de Abraão, e ele faz essa vénia, digamos assim, diante do povo da terra, com todo o respeito. Ele agora dirige-se concretamente a Efron. Então há como que Abraão vai sendo mais específico nas negociações que ele faz. Primeiro ele aborda os hititas, depois é o povo da terra, e agora está a falar precisamente apenas com Efron, e ele aproveita sabiamente um argumento da parte de Efron no versículo 15. Efron diz: o que é que vale 400 ciclos de prata? E Abraão diz: ok, se esse é o preço, eu pago já. Então Abraão pesa a prata e pesa os 400 ciclos de prata no versículo 16, e depois nós temos então no versículo 17 uma conclusão já assim: o campo de Efron que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que havia nele e todo o limite ao redor se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Então, nós podemos perceber, chegados aqui a este versículo 17 e 18, que realmente foi feito um negócio com toda a seriedade, respeitando todas as cláusulas, digamos assim,
em que é abordado um povo, é abordado gente de uma cidade, é abordada a família de uma cidade, e Abraão não está apenas interessado em ter um local para sepultar Sara. Ele agora, o que Abraão já tem, ele tem o campo, a caverna e todo o arvoredo que há em limite ao redor daquele campo. Então, a primeira parte, digamos assim, do cumprimento de promessa que o Senhor vai dar a Abraão, terra, está já aqui a ser garantido. Ou seja, de facto a descendência dele vai sair para o Egito, posteriormente com José. Não é o mesmo tipo de saída que ele fez ao Egito com Sara quando havia fome. É uma saída que está a ser organizada pelo Senhor, mas ele estando no Egito, passando lá várias centenas de anos, continuam já com uma pequena presença de terra. Portanto, a terra da promessa, ela é prometida, e este primeiro pedaço de terra que Abraão conta, como que ela própria é uma promessa de que eles irão voltar, esta promessa irá ser ampliada. Então é interessante esta atitude de Abraão, que ele não está a duvidar da promessa do Senhor, ele está, como eu ia dizer, ele está a ter aqui uma boa atitude de relacionamento com Deus em dependência e fé, e simultaneamente está a relacionar-se com pessoas politeístas de um outro ambiente, mas ele está a conseguir relacionar com eles e está a conseguir fazer um negócio com eles que não entra em conflito com a sua fé e as promessas que o Senhor lhe deu. E isto é bastante interessante para nós. Nós não temos, e lembrando aqui as palavras de Jesus, quando ele ora em João 17, ele pede ao Pai, dizendo para ele não nos tirar do mundo, para nos livrar do mal. E de facto nós estamos aqui, como Abraão estava naquele local. Temos que interagir com pessoas que não têm a mesma fé que nós, têm outros hábitos, outros costumes, outras culturas, pensam diferente. Mas isto não significa que nós não podemos interagir com elas de forma correta, ordeira, sem estarmos ao mesmo tempo a afastar-nos, a distanciar-nos ou a perdermos fé no nosso relacionamento com o Senhor. Abraão estava a fazer estas coisas mantendo também a sua integridade nas promessas de Deus, no seu relacionamento também com o Senhor. Chegando aqui ao capítulo 24, então que lemos, que a Ruth leu, tem aqui alguns destaques que eu queria que notássemos também. Primeiro, temos a informação que Abraão é idoso, e já vimos que mais à frente vamos ler que ele morre no capítulo 25. Abraão é idoso, avançado em anos, mas outra questão também já é cumprida. O Senhor o havia em tudo abençoado. Ou seja, neste momento nós já temos como que, de alguma forma, estas três promessas que o Senhor fez a Abraão em Gênesis 12, de alguma forma elas já estão a ser cumpridas. Ele foi em tudo abençoado, a promessa da bênção está a andar, ele tem um herdeiro e aqui nós vamos ler que vai enviar o seu servo para ter esposa para o seu herdeiro, portanto a promessa da descendência está a funcionar, está a correr também, e a terra, ele também já tem um pedaço de terra em que ele sepultou Sara. E estas três características vão continuar nesta questão do povo de Deus, não apenas no sentido biológico, mas também alargado de fé. Então, o versículo 2 a 9, Abraão comissiona o seu servo, que é anónimo neste caso, apenas sabemos que era o servo responsável pela sua casa, o servo mais antigo. Há quem ache que seria o Eliezer, o texto não diz isso, ele é anónimo, e este servo, ele parte em obediência ao seu senhor Abraão, mas ele próprio já tem um relacionamento com Deus. E aqui também já temos o cumprimento de que outros povos da terra irão ser abençoados. E o facto deste servo, tal como Agar, egípcia, já tem um relacionamento com Deus, como que isto já está a antecipar aquilo que Deus quer, e Paulo fala em Romanos da questão do judeu e do gentio. Portanto, não é apenas o descendente de Abraão biológico que é o herdeiro, pelo contrário, neste texto há descendentes biológicos de Abraão que não são herdeiros. A descendência de Ismael, os filhos de Quetura, são descendentes de Abraão? São. Mas são descendentes da fé? Não. Eles não vão
herdar. No entanto, há outros que já estão a ter relacionamento com o Senhor, que não são descendentes de Abraão biológicos, mas já têm comunhão com o Senhor. Já vimos Agar e agora temos este servo anónimo. E temos também, então, a família de Betuel, que consente no casamento, e depois, como que há um encerrar de um capítulo, se Sara tinha morrido agora, há uma nova mulher na tenda de Sara e Isaac com Rebeca entram na tenda da mãe, e isto está-nos já a preparar depois para o seguinte, que no 25, então Abraão morre, e como que há um capítulo que encerra com Abraão, e tem um novo personagem de destaque, que é Isaac. Contudo, o personagem importante sempre atrás é o Senhor, ele é que dá as promessas. Esta seta verde, a seta verde ali embaixo ao pé de Betel, mais no sul do Mediterrâneo, portanto é o local onde Abraão estaria a habitar nesse momento, que é o chamado Negev, uma zona, um planalto ali acima do Mar Morto, e o seu servo tem que fazer todo aquele caminho de setas avermelhas, isto é a peregrinação de Abraão, mas ele tem que ir lá em cima, onde tem Arã, ao pé do rio o Balik, que seria então onde estaria a viver a família de Rebeca, e de onde Abraão também já teria vindo. Portanto, é um percurso longo para ir buscar noiva para Isaac e também depois para regressar. Esta oração que este servo faz, ela é extremamente interessante. É uma primeira oração que temos na Bíblia para pedir direção divina. É a primeira vez que nós temos alguém que está a dirigir-se a Deus a pedir orientação para decisões. Depois, outra característica é que esta oração ela está antes e depois do encontro com Rebeca. Ou seja, os versículos 12 e 14, o servo ora, no versículo 26 e 27, o servo ora. Os versículos 15 a 25 é que nós temos encontro com Rebeca, ou seja, este encontro providencial com a noiva de Isaac, ele está envolvido, digamos que, em oração. E esse também é algo bastante interessante para notarmos. No momento da vida, este homem decidiu antes orar, no fim orou, dirigindo-se a Deus. É uma oração espontânea, não há nenhum mediador, portanto, neste momento nós não temos necessariamente uma religião instituída com 10 mandamentos ou alguma coisa assim, mas vemos que é algo que está a surgir do coração deste homem. E eu queria destacar, em especial, uma palavra que é repetida no versículo 12 e no 14, e depois também, ela ainda é repetida mais à frente, mais uma vez, mas no versículo 12, a oração deste servo anónimo diz assim, e já agora uma pequena correção, se alguns estão a usar a versão atualizada, o texto que eu tenho aqui da atualizada diz, e disse consigo, mas de facto o texto apenas diz, e disse. Portanto, não é que ele está a falar consigo, não diz o texto com que ele fala, apenas diz, e disse ao Senhor. Então, de facto, ele não está a falar para si próprio, ele está a falar com Deus. Então, ele diz que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão. E esta palavra que temos aqui traduzida por bondade, pode haver outra tradução, porque não há um equivalente direto em português, ela está de novo a ser repetida no versículo 14. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser inclina o teu cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda a beber aos meus camelos, seja esta que designaste para o teu servo Isaac, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Então, este servo está a pedir a Deus de bondade para com ele, e ao mesmo tempo está a perceber que Deus está a usar de bondade para com Abraão. Depois os outros versículos que nós lemos, que a Ruth leu, o versículo 26 e 27, então nós temos a atitude novo deste servo, ele se inclinou e adorou e disse, bendito seja o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade, e temos aqui de novo a mesma palavra, só que agora em vez de ter bondade é benignidade, mas a palavra é a mesma, e a sua verdade de meu Senhor. Então ele agora percebe que aquilo que ele pediu, Deus respondeu. E o que é que ele pediu? Esta bondade. Esta palavra, ela também está
ela é usada em vários lugares das Escrituras. Por exemplo, estou a lembrar que ela é usada também no livro de Ruth, e Boaz destaca Ruth para ela agir com esta bondade ou um amor fiel, digamos assim, para com a sua sogra. E aqui em Jeremias há um versículo, certamente os irmãos conhecem, onde esta palavra de novo ela surge, em que o Senhor diz: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E temos aqui esta palavra benignidade ou bondade. Esta palavra contém a ideia de um amor fiel e leal numa aliança de relacionamento. Ou seja, não é apenas a questão de fazer o bem, mas há um compromisso, há uma entrega. E este servo de Abraão, ele consegue discernir este tipo de relacionamento que ele tem com Abraão e que Abraão tem com Deus. Ou seja, ele consegue perceber que o Senhor, o soberano, e voltamos, quero de novo criar aquele quadro que já tinha mencionado atrás, daquela aliança suzerano-vassalo. Quem é Abraão para este servo? Abraão é o Senhor. O que é que o servo faz? Cumpre ordens do Senhor. Por isso ele foi buscar a esposa para Isaac. Mas este servo tem um outro discernimento. É que o seu senhor Abraão tem um outro Senhor, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Então ele compreende que ele só pode cumprir fielmente aquilo que o seu Senhor lhe pede, e desculpem-me agora aqui os pleonasmos, se o Senhor do seu Senhor o abençoar. Ou seja, Deus vai mostrar a aliança com Abraão e de alguma forma o servo vai mostrar também a sua aliança com Abraão, mas só se Deus abençoar o próprio servo. E este homem ele tem um discernimento de que afinal o que ele precisa não é só de Abraão, mas este homem percebe que o que ele precisa é o Deus de Abraão, e o que Abraão precisa é também o mesmo Deus. Daí ele dirigir esta oração a Deus, ele percebe que aquilo que é necessário para que a promessa seja cumprida para Abraão, ou para que o sucesso da missão dele também chegue a bom porto, é esta ação de bondade, de relacionamento, de amor fiel de Deus para com o homem. E eu queria notar isto porque talvez podemos pensar aqui um bom princípio nas nossas orações. Alguma coisa importante para fazer, ter a atitude deste homem. Ele orou antes, ele orou depois. Nos dois momentos ele percebe esta bondade, esta benignidade de Deus, esta ideia de aliança, que implica graça, implica favor, implica compromisso. Uma coisa que ele pede, e alguns às vezes podem interpretar isto, que o homem pediu um sinal. De facto ele pede um sinal, mas ele é esperto, ele pede um sinal que funciona. E eu sei que depois às vezes também algumas pessoas entendem que então nós devemos pedir sinais a Deus, e até temos o caso de Gideão, que faz uma grande sistema de testes com novelos e orvalho, e primeiro de uma forma e depois de outra forma, mas nós no Novo Testamento não temos exemplos ou ensino para pedirmos sinais a Deus. O que está aqui em destaque não é o que ele pede ao Senhor de que a moça venha e seja tanta questão do sinal, mas o destaque que está aqui enfatizado é ele pedir esta bondade de Deus sobre ele, é pedir esta bondade de Deus sobre o seu senhor Abraão também. E eu creio que isso deveria ser o que nós também deveríamos pedir a Deus. O Senhor tem feito uma aliança connosco através de Jesus. E tal como Abraão, nós estamos a viver num mundo hostil, pessoas com outra cultura, com outra mentalidade, com outros hábitos e outros costumes. E a solução não é nós isolarmos deles. A ideia não é essa. A ideia é nós estarmos com eles. E temos que falar a eles do amor de Deus. Temos que mostrar a eles quem Deus é. Não no sentido de arrogância, não no sentido de acharmos que somos superiores, mas no sentido de pares que se relacionam, que convivem, em que nós realmente podemos, como Jesus disse, mostrar, falar, fazer discípulos, interagir com as pessoas deste mundo que não conhecem o Senhor. Por vezes isso é extremamente complicado, e seguindo também este bom exemplo deste servo anónimo de Abraão. Ele está sujeito ao seu Senhor,
sim, ele vai, mas ele percebe que a dependência, o êxito da sua missão, aliás, resulta da dependência que ele tem deste Deus criador das céus e da terra, como ele diz, é o Deus do seu senhor, Abraão. Então, a última parte que nós iremos então aqui ver hoje seria já no capítulo 25, então nós temos a morte de Abraão. E de novo temos a ideia de que o Senhor cumpriu as suas promessas. Então nós temos no versículo, só um momento para encontrar, nós temos no versículo 7, o capítulo 25, aliás, então fala de outros herdeiros que são os filhos da mulher chamada Quetura. Temos aqui a lista deles, só para notar no versículo 4, temos chamado ali o nome de Midian, que irá aparecer mais à frente, quando Moisés vai e casa com gente de Midian, portanto seriam descendentes daqui. E diz o versículo 25, Abraão deu tudo o que possuía a Isaac, ou seja, apesar de haver muitos descendentes de Abraão, mas que não são os filhos da promessa, e isto está relacionado com algumas coisas e argumentos que Jesus disse no Novo Testamento, nem todos os de Abraão, porque eles diziam, nós temos por pai Abraão, e o argumento é, havia muitos que tinham por pai Abraão, que eram descendentes dele, não é? Então daí serem os da fé. Então o versículo 5 especifica muito bem que Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Além de Quetura, havia outras concubinas que tinha, e ele deu-lhe presentes e separou do seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. De novo temos a menção de que eles vão para o Oriente. Então esta secção termina com a morte de Abraão, 175 anos, expirou Abraão, morreu em dita velhice, sepultaram-no em ditosa velhice, avançada em anos, foi reunido ao seu povo, então os seus filhos o sepultaram, onde? Na tal porção de terra que realmente o Senhor permitiu que Abraão já tivesse comprado. E o versículo 11 faz uma transição bastante importante para o que nós iremos ver a seguir. Portanto, estamos a falar de bênção, terra e descendência. E nós temos agora aqui a última linha do versículo 11, é uma linha extremamente importante, que diz, depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac. Ou seja, a bênção de Abraão, como que ela agora passa para Isaac. Então temos o local onde Isaac morava. Mas, portanto, aqui esta secção nós temos a continuidade daquilo que o Senhor prometeu a Abraão, agora está a passar para Isaac, sendo ele o descendente e o herdeiro das promessas. Portanto, não é apenas uma questão biológica que está aqui a ser em causa, mas também a promessa do Senhor e a fé de Abraão, ela também terá que existir na vida dos seus descendentes, neste caso Isaac e Jacó, e vamos ver que Jacó, ele luta bastante para poder finalmente ter fé no Senhor. E eu terminei.